Muita gente não entende o que significa a expressão desoneração da folha de pagamento. É o seguinte: para incentivar a economia, o governo federal tinha reduzido a cobrança de algumas taxas das empresas. Para alguns, isso movimentou a economia. Para outros, teria apenas aumentado o lucro delas. Só que agora o governo federal mudou de ideia. E é sobre um pouco essa história toda que a gente conversa agora com o deputado Alexandre Baldi, do PSDB de Goiás. Olá, deputado. Olá, Juliano. Olá a todos que participam conosco neste momento. Bem-vindo à Palavra Aberta, deputado. Deputado, a desoneração, né, ela foi criticada quando foi colocada, mas agora o governo resolveu tirar de uma vez, né, e teve aquela história até da MP, da medida provisória, tem que explicar ao pessoal de casa que eles mandaram, o presidente do Senado mandou de volta. Explica para a gente como essa história toda. Bem, Juliano, o governo federal, através do Plano Brasil Maior, iniciou em 2011 um estudo para que se realizasse desonerações incentivando os setores produtivos. Um pós-crise mundial, houve a expectativa de que o governo apoiando segmentos pontuais, esses segmentos poderiam gerar empregos. Então, todo esse incentivo que é reduzindo taxas, contribuições ou impostos, elas poderiam acarretar em os setores, os 56 setores produtivos que foram pontuados, ajudados com essas desonerações, eles de fato geraram mais empregos. E agora, passados aí 3 anos, o governo federal, em uma atitude extremamente errônea no meu ponto de vista, porque empresários, investidores, empreendedores que investiram no Brasil, ou investidores brasileiros que investiram nas suas atividades, obtiveram essas desonerações como planejamento nos seus negócios para investir e gerar empregos. Então, de uma forma abrupta, o governo federal retroage, retrocede e retira essas desonerações tributárias, fazendo com que, em meio à crise brasileira, uma crise nacional, um momento de desafio econômico e financeiro do país, essas empresas, estes investidores, irão rever os investimentos e principalmente os empregos. Deputado, então, na sua opinião, a crise mundial, né, que começou em 2009, essas desonerações, no primeiro momento, elas ajudaram a gente a passar por ela, como a gente passou, começou bem, né, a passar por ela. Agora, a coisa parece que mudou bastante de paisagem, né? Exatamente. A crise mundial, o Brasil passou realmente bem por ela. Mas a crise mundial, ela vem se encerrando com os Estados Unidos voltando a crescer de uma forma significativa e importante, com países europeus, a União Europeia como um todo também se restabelecendo, a China reduzindo a taxa de juros para também voltar ao ritmo acelerado de crescimento como estava anteriormente, e as commodities nacionais brasileiras que foram altamente requisitadas em período de crise, hoje já não estão mais assim requisitadas. Então essas desonerações elas foram fundamentais para que investimentos nacionais fossem realizados e para que investimentos internacionais viessem para o Brasil. Então é um planejamento que investidores e empreendedores realizam de médio e longo prazo. O governo não poderia assim, de modo abrupto, sem planejamento, sem discussão, retirar essa desoneração. Então, ela ajudou o Brasil a passar pela crise global, mas nesse momento ele não realizou um ajuste fiscal. No momento da crise internacional, o governo deveria enxugar a sua máquina, reduzir o tamanho da sua máquina, reduzir o custo da máquina federal e investir para que os empregos fossem gerados com as desonerações, com todos os benefícios tributários e ademais que foram realizados de modo certeiro, mas não fez o dever de casa e agora a conta chegou. Então, você já começou a passar para a gente, né, deputado, qual seria a solução? Ao invés de cortar das desonerações, o governo deveria cortar de gastos, né? De onde que o senhor acha que é mais fácil de cortar ou que deveria se cortar? Olha, o governo, agora que é aprovado o orçamento, ele simplesmente contingencia o orçamento para que possa haver uma redução de despesa. O governo tem um custeio gigantesco, tem inúmeros cargos comissionados e efetivos, enfim, a máquina do governo federal ela é extremamente inchada e extremamente, vamos dizer assim, inoperante. Então, eles têm que ser reduzidos. Hoje, a esplanada com 38 ministérios, será que é necessário? Será que a máquina realmente não poderia ser reduzida, dando esse aceno para o setor produtivo, para o setor privado, para o setor financeiro, que tanto requisitamos para vir agora investir em infraestrutura, em projetos de parceria público-privadas? Então, quer dizer, o governo não deu esse aceno de que cumpre o dever de casa, mas simplesmente não passando pela crise como deveria passar, provocando uma crise interna, como hoje o Brasil vive, né, de um desafio enorme, ele joga a conta novamente no setor produtivo,
para que ele pague a conta, e o governo realmente não fez absolutamente nada para reduzir a sua máquina, o tamanho do seu peso sobre a economia brasileira. Na sua opinião, então, deputado, essa crise pela qual o país passa no momento não tem nada a ver com aquela crise mundial de 2009, é uma crise que nós mesmos teríamos provocado? Olha, hoje eu acredito que esse momento de dificuldade econômica e financeira é caseiro. Não há mais no mundo crise que possa prevalecer e prejudicar a economia brasileira. Obviamente que as nossas commodities caíram, o preço como minério de ferro impedem que projetos possam avançar, colocando aí minas importantes de serem exploradas, sendo aí suspensos, projetos importantes que foram suspensos. Mas no momento de alta, o governo não promoveu o incentivo a cadeias produtivas, aproveitando esse contexto, reduzindo a máquina, injetando mais recursos na economia, como de fato fez, mas também acenando que dependeria menos da arrecadação, dependeria menos principalmente do esforço tributário do setor privado para poder custear sua máquina. E agora sim poderia ter mais força, mais energia, mais vitalidade econômico-financeira para evitar essa crise que é realmente uma crise caseira criada pelo governo federal e um desafio enorme que ele tenta resolver colocando a conta nas costas realmente do povo brasileiro. Aproveitando então, né, deputado, a gente está tendo um caso de um país europeu, é a primeira vez que um país considerado desenvolvido, né, anuncia moratória, que é o caso da Grécia. E, na sua opinião, existem semelhanças entre o que tem sido feito no Brasil e o que a Grécia fez no passado, por exemplo? Olha, eu acredito que não, porque o Brasil é um país de economia de mercado, é um país que desenvolveu a sua economia muito fortemente, é uma lei de responsabilidade fiscal que foi realizada pelo governo Fernando Henrique. Então, quer dizer, tem bases muito sólidas e que realmente é de uma economia extremamente transparente. Um setor privado pujante, um setor agrícola e pecuário também pujante. A nossa balança comercial hoje é suportada absolutamente pelo setor agropecuário. Então, quer dizer, a nossa economia é diversificada. Apesar da nossa indústria ter caído muito, principalmente em participação com o PIB, ela ainda existe. E o governo, quando incentivou parte da indústria com esses setores desonerados, ainda incentivou que as montadoras de automóveis, principalmente de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, elas pudessem crescer ou permanecerem competitivas no mercado interno. Então isso fez com que a diversificação da economia e principalmente as riquezas naturais que o Brasil conta para produzir e manufaturar, isso fazem com que nós tenhamos uma situação com leis, com regras que foram criadas no passado, mas que deixaram a desejar, principalmente no último governo da presidente Dilma, com marco regulatório da mineração, estabelecimentos de políticas claras para investimentos, nós estamos bem longe dessa atual realidade que vive a Grécia. Deputado, o senhor citou que são mais de 50 setores que tinham sido... 56 setores. Então, a gente ouviu falar muito, até pelas propagandas de televisão, da redução do IPI dos automóveis e da chamada linha branca, que são eletrodomésticos, Quais são os outros setores que tinham sido desonerados e agora não estão mais? Olha, temos muitos exemplos. Como comentado, foram 56 setores que foram desonerados. Setores como o meio público de transporte, o setor de TI, que é altamente empregado, o setor de call centers, que é o setor também que emprega centenas de milhares de empregos no Brasil. São setores que empregam muito. E eu vejo o ministro da Fazenda comentando que o custo de cada emprego foi muito alto. Mas eu discordo. Eu quero dizer que os programas de transferência de renda são fundamentais e importantes, mas eles não exercem a porta de saída para o brasileiro que tem a dignidade de ganhar a sua renda com o seu próprio trabalho. Então, quer dizer, todo o esforço econômico-financeiro que o governo fez, desonerando em um país que é extremamente caro tributariamente se avaliando, nós praticamente trabalhamos 4 meses do ano para fomentar a máquina pública, com 36% em média do PIB sendo absorvido em pagamento de impostos. Então nós não podemos dizer que a desoneração foi um fato que custou caro ao cofre público e que o emprego de 80 a 100 mil reais, como tem dito o ministro da Fazenda, foi um emprego que foi caro ao brasileiro. Não, eu acredito que caro vai ser o desemprego que poderá ocasionar entre esses setores, como TI, call centers, transporte público e outros diversos que foram ajudados em momentos de desafios, de dificuldades e uma crise global que o Brasil soube sair, mas não cumpriu a tarefa de casa a nível interno.
e que agora provoca essa crise caseira e que realmente o desemprego, que já chega a 230 mil postos de trabalho somente nos 5 primeiros meses, pode ainda se acelerar mais. Deputado, o senhor citou agora uma série de áreas do chamado setor terciário, né, que é serviços. Seriam esses setores que na crise do secundário, até pela concorrência da China, que impedem que o Brasil vire uma Argentina, uma Venezuela, quanto à crise econômica, é o terciário ou o primário ainda é importante para o país? Eu acredito que o setor, vamos dizer assim, terciário, o setor de serviços, é um setor muito importante. O comércio e serviço hoje representa aproximadamente 60% do nosso PIB interno. Então, quer dizer, isso é estratégico e importante para que a nossa economia seja forte e pujante internamente. Então, que os outros mercados enxergam o Brasil como uma economia extremamente atrativa, com um potencial crescente. Mas nós temos uma atividade primária extremamente robusta, pujante e que tem demanda no mundo. Vários países procuram o Brasil, como a Ásia, como o Oriente, porque precisam dos nossos alimentos, precisam das nossas riquezas minerais. Então, é essa necessidade, com um fortalecimento da cadeia produtiva e, fundamentalmente, precisamos verticalizar essa cadeia. Nós transformamos o nosso produto primário, agregando valor aqui no Brasil, gerando empregos aqui no Brasil para que nós exportássemos riquezas com empregos e não somente as riquezas, possibilitando os empregos a serem levados para a Ásia, como China, Índia e diversos outros países, sem deixar aqui os caros empregos aos brasileiros. Obrigado. Deputado, infelizmente nosso tempo já acabou. Obrigado, deputado Alexandre Baldi, do PSDB de Goiás, pela sua participação. Eu que agradeço, Juliana, a todos que participaram aqui conosco no Palavra Aberta. Prazer enorme estar aqui contigo e parabéns pelo programa. A gente que agradece. O Palavra Aberta é um programa do rádio e da TV Câmara que você pode conferir esta e outras edições no site câmara.leg.br/Palavra Aberta. A gente fica por aqui. Até mais.